E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de ética profissional aqui do nosso canal X em Ética. Nossa primeira aula de ética foi sobre órgãos da OAB, certo? Então, nós vimos lá conceitos, competências, regras gerais, uma série de coisas sobre órgãos da OAB, que é um assunto que costuma cair na prova da ordem. Hoje, nesta aula, nós vamos resolver questões sobre órgãos da OAB. Então, a aula de hoje é uma aula de resolução de questões tiradas da prova da ordem, da prova da OAB. Resolução de questões, pessoal, como eu até falei no nosso vídeo lá, conhecendo o nosso canal, é uma ferramenta importante, é um método muito importante para estudos de concursos, provas em geral, né? Primeiro porque resolver questões revisa os assuntos, e revisar assunto é uma forma de fixar os temas estudados. Você não esquece os assuntos que normalmente você costuma esquecer quando estuda, né? Quando você lê algo hoje, amanhã, talvez você esquece. Agora, quando você vai revisando, isso vai começar a fixar em sua memória. Resolver questões é uma forma de revisar assuntos. Além disso, pessoal, trazer resolução de questões aqui é uma forma de abordarmos assuntos que não foi abordado na aula expositiva. Então, nós vamos trazer questões aqui que nós não falamos, que abordam assuntos de órgãos da OAB, que nós não falamos na aula de órgãos da OAB. Então, é uma forma, inclusive, de complementar o tema. Certinho? Vamos lá? Toca a vinheta. Então vamos. Lembrando que todas essas questões, pessoal, foram questões que eu tirei da prova da ordem, tá? Independente do ano. Tem questões que eu tirei da última prova, tem questões de 2017, mas são questões atualizadas, não se preocupe. Então, na tela, a primeira questão. Os candidatos Diego, William e Pablo, todos em situação regular perante a OAB, desejam candidatar-se ao cargo de conselheiro de um conselho seccional da OAB. Diego é advogado há 2 anos e 1 dia, sendo sócio de uma sociedade simples de prestação de serviços de advocacia e nunca foi condenado por infração disciplinar. William, por sua vez, exerce a advocacia há exatos 4 anos e constituiu sociedade unipessoal de advocacia, por meio da qual advoga atualmente. William já foi condenado pela prática de infração disciplinar, tendo obtido reabilitação 1 ano e 3 meses após o cumprimento da sanção imposta. Já Pablo é advogado há 5 anos e 1 dia e nunca respondeu por prática de qualquer infração disciplinar. Atualmente, Pablo exerce certo cargo em comissão, exonerável ad nunto, cumprindo atividades exclusivas da advocacia. Considerando as informações acima e o disposto na Lei número 8.906 de 94, assinale a afirmativa correta. Letra A. Apenas Diego e William cumprem os requisitos para serem eleitos para o cargo pretendido. Letra B. Apenas William cumpre os requisitos para ser eleito para o cargo pretendido. Letra C. Apenas Diego e Pablo cumprem os requisitos para serem eleitos para o cargo pretendido. Letra D. Apenas Pablo cumpre os requisitos para ser eleito para o cargo pretendido. Pessoal, dê uma analisada nesta questão, pausa o vídeo, tenta responder de acordo com os conhecimentos que você já sabe. E aí eu vou seguir, imaginando que você já pausou, já analisou. Vamos lá. Para a gente responder essa questão, nós temos que ir lá no Estatuto, no artigo 63, no parágrafo 2º, na tela, parágrafo 2º do artigo 63. Olha o que diz. O candidato deve comprovar situação regular perante a OAB, não ocupar cargo exonerável ad nunto, não ter sido condenado por infração disciplinar, salvo reabilitação, e exercer efetivamente a profissão há mais de 3 anos. Nas eleições para os cargos de conselheiro seccional
e das subseções, quando houver. E há mais de 5 anos nas eleições para os demais cargos. Muita atenção nesse parágrafo 2º, pois ele foi alterado recentemente em 2019, em relação ao tempo. A lei anterior, o parágrafo 2º anterior, dizia mais de 5 anos para todos os cargos, para cargos de conselheiro e para os demais cargos. Agora, 3 anos nas eleições para os cargos de conselheiro, ou seja, mais de 3 anos efetivamente como advogado, para conselheiro seccional e subseção, e mais de 5 anos em efetiva profissão nas eleições para os demais cargos. Então, conforme o parágrafo 2º do artigo 63 do Estatuto da OAB, 4 são os requisitos que o advogado deve atentar, deve preencher, deve cumprir para assumir algum cargo eletivo na OAB. Primeiro, possuir situação de regularidade perante a OAB. Exemplo, não está em débito com a sua anuidade. Segundo, não ser ocupante de cargo adjunto. O que são cargos adjuntos? São cargos de livre nomeação e exoneração. Terceiro, não ter sido condenado disciplinarmente contra si, não possuir condenação disciplinar contra si, salvo, tomar cuidado com esse salvo se já tiver sido reabilitado. Lá nós vamos ter uma aula sobre processo disciplinar e vamos ver como que funciona a reabilitação. Ou seja, uma vez reabilitado, ele já passa a ter esse direito, ele já pode ocupar cargos eletivos na OAB. E quarto, possuir mais de 3 anos de exercício efetivo da advocacia. Vamos voltar à questão? Então, a questão ela fala o seguinte. Logo no início, os advogados Diego, William e Pablo, todos em situação regular perante a OAB. Então, todos eles já cumprem o primeiro requisito, que é possuir situação de regularidade perante a OAB. Então, vamos continuar. Diego é advogado há 2 anos e 1 dia. Diego, ele cumpre o requisito temporal de exercício efetivo da profissão? Não, porque tem que possuir mais de 3 anos. E Diego é advogado há 2 anos. Notem que eles fazem questão de colocar 2 anos e 1 dia, né? Colocar detalhes aí para trazer confusão na hora de responder a questão. Então, Diego não pode se candidatar a cargo de conselheiro. William, por sua vez, exerce a advocacia há exatos 4 anos. Então, o William, ele cumpre o primeiro requisito, ele cumpre o requisito temporal, ele possui mais de 3 anos de exercício efetivo da profissão. Então, já 2 requisitos ele cumpre. Vamos continuar. Exerce 4 anos e constitui sociedade unipessoal de advocacia, por meio do qual advoga atualmente. O William já foi condenado pela prática de infração disciplinar. Opa! Não possui condenação disciplinar, mas olha o que diz a continuação. Tendo obtido reabilitação. Então, ele está na exceção. Ele possui condenação? Ele já possuiu condenação disciplinar? Sim, mas ele já está reabilitado. Portanto, ele pode. Então, ele cumpre os requisitos. Aqui não fala, por exemplo, que o William ele é ocupante de cargo adjunto. Então, eu posso concluir que ele está em situação regular, ele não é ocupante de cargo de livre nomeação e exoneração, ele já está reabilitado e ele possui mais de 3 anos. Então, eu já sei que o William, ele pode candidatar-se ao cargo de conselheiro de um conselho seccional. Olha as alternativas. Apenas Diego. A letra A eu já tiro, porque Diego eu sei que não pode. A letra C. Apenas Diego e Pablo. Todas as alternativas que tem Diego, eu já tiro. Então, eu fico entre a alternativa B e D. A B fala apenas William, cumpre os requisitos, tira Pablo. E a letra D fala apenas Pablo. Então, a dúvida é, ou vai ser o William ou vai ser Pablo. Eu já vi aqui que o William cumpre todos os requisitos. Mas vamos olhar Pablo. Já Pablo é advogado há 5 anos. Então, Pablo possui mais de 3 anos de exercício efetivo. E ele está em situação regular. Vamos ver as demais informações. Atualmente, Pablo exerce certo cargo em comissão exonerável adjunto. Então, Pablo ele é ocupante
ocupante de cargo adjunto. Ele ocupa um cargo de livre nomeação e exoneração. Portanto, Pablo não cumpre os requisitos, 4 requisitos, e, portanto, não pode candidatar-se, sobrando, então, apenas o William. Então, nossa alternativa é letra B. Perceba, pessoal, uma forma interessante de resolvermos questões, a gente tira as informações da cabeça da questão, né, do caput da questão, e a partir dessas informações a gente começa a eliminar alternativas. Veja que eu fui eliminando alternativas, sobrou no final 2 alternativas. É uma forma de errar menos. Porque eu já elimino aquelas questões que eu tenho certeza, aquelas alternativas que eu tenho certeza que não são o gabarito. Próxima questão, questão 2. Em certo estado da Federação X, há notícias fundadas acerca de irregularidades na Caixa de Assistência dos Advogados, em razão de malversação de receitas, gerando hipótese de intervenção. Considerando a situação hipotética, assinale a afirmativa correta. Nós falamos sobre isso na nossa primeira aula de órgãos da OAB. Vimos as hierarquias, eu até fiz um comparativo com o Estado federado da nossa República, né? Onde tem União, Estados e municípios, né? Tem ali o Distrito Federal, as União, Estados e municípios, os níveis dos entes federados, né? E eu faço essa comparação com os órgãos da OAB. E vimos que, assim como funciona na federação, a União ela pode intervir nos estados e os estados nos municípios, aqui é a mesma coisa, pessoal. A mesma coisa. Vamos às alternativas. A. Quanto à receita destinada à Caixa de Assistência dos Advogados, cabe-lhe metade da receita das anuidades recebidas pelo Conselho Seccional. Diante da notícia de malversação dos valores, a intervenção na Caixa de Assistência dos Advogados é atribuição do Conselho Seccional do Estado X. B. Quanto à receita destinada à Caixa de Assistência dos Advogados, não lhe podem ser destinados valores decorrentes das anuidades recebidas pelo Conselho Seccional, mas apenas contribuições específicas. Diante da notícia de malversação dos valores, a intervenção na Caixa de Assistência dos Advogados é atribuição do Conselho Federal da OAB. Quanto à receita destinada à letra C, quanto à receita destinada à Caixa de Assistência dos Advogados, cabe-lhe metade da receita das anuidades recebidas pelo Conselho Seccional. Diante da notícia de malversação dos valores, a intervenção na Caixa de Assistência dos Advogados é atribuição do Conselho Federal da OAB. E letra D. Quanto à receita destinada à Caixa de Assistência dos Advogados, não lhe podem ser destinados valores decorrentes das anuidades recebidas pelo Conselho Seccional, mas apenas contribuições específicas. Diante da notícia de malversação dos valores, a intervenção na Caixa de Assistência dos Advogados é atribuição do Conselho Seccional do Estado X. É uma questão extensa, né? Se a gente não tiver atenção na leitura, a gente acaba esquecendo o que falou lá no início, né? Então, a gente tem que ter muita atenção no que diz o caput da questão, né? O que se pede e também as alternativas. E a gente vai perceber aqui, já tentando interpretar a questão, de que essas irregularidades ela acontecem em uma seccional específica de um estado. Então, foi uma seccional. E aí a gente vai lembrar daquele velho ditado, que é um ditado popular, que fala cada um no seu quadrado, né? Cada um tem os seus problemas, né? Então, pessoal, levando por essa lógica, a gente já elimina a alternativa que fala que é a competência do Conselho Federal. Vamos lembrar que as caixas de assistência ao advogado, elas são criadas pelo Conselho Seccional. E não pelo Conselho Federal. Então, elas estão intimamente, diretamente ligadas aos conselhos seccionais. Então, o Conselho Federal ele pode intervir no Conselho Seccional e o Conselho Seccional intervém naquilo que ele cria, na Caixa de Assistência aos Advogados e nas subseções. Artigo 62 do Estatuto, na tela. A Caixa de Assistência dos Advogados, com personalidade jurídica própria, destina-se a prestar assistência
aos inscritos no Conselho Seccional a que se vincule. E aí a gente vai para o parágrafo 7º. O Conselho Seccional, mediante voto de 2/3 de seus membros, pode intervir na Caixa de Assistência dos Advogados, no caso de descumprimento de suas finalidades, designando diretoria provisória enquanto durar a intervenção. Então, a gente já tira uma dúvida. Quem é que pode intervir? Não é o Conselho Federal, é o Conselho Seccional que vai intervir. Porém, a questão, vamos voltar lá, ela traz uma outra informação que está relacionada à receita. Nós temos duas alternativas que vão falar que a intervenção será pelo Conselho Seccional. A primeira é a letra A, lá no finalzinho, diante da notícia de malversação dos valores, a intervenção na Caixa de Assistência Advogada é atribuída do Conselho Seccional. Temos a letra A. A letra B, no final, fala Conselho Federal, elimina a letra B. A letra C fala, no final, Conselho Federal, elimina a letra B. E a letra D, no final, fala Conselho Seccional. E a dúvida está com respeito à receita. Na letra A, fala que a receita destinada à Caixa de Assistência dos Advogados cabe-lhe metade da receita das anuidades recebidas pelo Conselho Seccional. E na letra D fala que, quanto à receita destinada à Caixa de Assistência dos Advogados, não lhe podem ser destinados valores decorrentes das anuidades. E aí? A receita da Caixa dos Advogados é tirada da anuidade ou não é tirada da anuidade? Vamos voltar para o artigo 62? Agora nós vamos ler o parágrafo 5º. Cabe à Caixa a metade da receita das anuidades recebidas pelo Conselho Seccional, considerando o valor resultante após as deduções regularmente obrigatórias. Então, a Caixa tem direito a metade do valor arrecadado das anuidades e a Caixa ela poderá sofrer intervenção da seccional. Então, nós temos aqui a letra A. Quanto à receita destinada à Caixa de Assistência dos Advogados, cabe-lhe metade da receita das anuidades recebidas pelo Conselho Seccional. Diante da notícia de malversação dos valores, a intervenção na Caixa de Assistência dos Advogados é atribuição do Conselho Seccional do Estado X. Então, resumindo, o artigo 62, nos parágrafos 5º e 7º, respondem esta questão. Próxima questão, questão 3. O Conselho Seccional X pretende criar a subseção Z, que abrange 3 municípios. Estima-se que, na área territorial pretendida para a subseção Z, haveria cerca de 50 advogados profissionalmente domiciliados. O mesmo Conselho Seccional também pretende criar as subseções W e Y, de modo que W abrangeria a região norte e Y abrangeria a região sul de um mesmo município. Considerando o caso narrado, de acordo com o Estatuto da Advocacia e da OAB, assinale a afirmativa correta. Vamos primeiro lembrar o que nós falamos na primeira aula. Subseções, eles não têm um limite de um município. Então, a subseção, ela pode abranger um município, ela pode abranger um bairro, ela pode abranger mais de um município, certo? Então, o que a informação traz no início? Tranquilo, já sei que é verdadeira. Vamos às alternativas. Não é autorizado pelo Estado da Advocacia e da OAB a criação da subseção Z com a área territorial pretendida. Quanto às subseções W e Y, poderão ser criadas se contarem cada qual com um número mínimo de 100 advogados nela profissionalmente domiciliados. Letra B. Não é autorizada pelo Estatuto da Advocacia e da OAB a criação da subseção Z em razão da área territorial pretendida. Quanto às subseções W e Y, poderão ser criadas se contarem cada qual com um número mínimo de 15 advogados nela profissionalmente domiciliados. Letra C. A criação da subseção Z com a área territorial pretendida é autorizada pelo Estatuto da Advocacia e da OAB. Da mesma forma, as subseções W e Y poderão ser criadas se contarem cada qual com um número mínimo de 15 advogados nelas profissionalmente domiciliados. E por fim, letra D, a criação da subseção Z com a área territorial pretendida é autorizada pelo Estatuto da Advocacia e da OAB. Já a criação das subseções W e Y, em razão da área territorial pretendida, não é autorizada pelo Estatuto da Advocacia e da OAB, independentemente
do número de advogados nela profissionalmente domiciliados. Pessoal, com a informação que eu já falei para vocês no início, eu já consigo responder essas questões. Qual é a informação? De que não existe um limite territorial pelo nosso estatuto. Então, uma subseção ela pode abranger vários municípios, ela pode abranger uma área menor que o de um município, ou seja, uma região, um bairro. Então, só com essa informação, eu consigo eliminar uma série de questões, aliás, todas as erradas. Olha lá, na letra A, não é autorizada pelo estatuto a criação da subseção Z com área territorial pretendida. Não, ela está autorizada sim, não existe uma área territorial específica. Letra B, não é autorizada a mesma coisa. A criação da subseção Z em razão da área territorial pretendida. Excluo também. Aí eu pulo para a letra D. A criação da subseção com área pretendida é autorizada, mas as da subseção W e Y em razão da área territorial pretendida. Então, só com essa informação, eu elimino as 3 alternativas e sobra a alternativa C. A criação da subseção Z com área territorial pretendida é autorizada pelo Estatuto da Advocacia e da OAB. Da mesma forma, as subseções W e Y poderão ser criadas se contarem, cada qual com um número mínimo de 15 advogados nela profissionalmente domiciliados. Nós vimos que tem outras informações aí que está relacionada à quantidade de advogados. E essa informação realmente existe. Vou colocar aí na tela. Tá aí, ó. Então, vamos tomar cuidado, pessoal. São 15 advogados domiciliados profissionalmente para ser criada uma subseção. 100 advogados domiciliados profissionalmente pode ser criada nessa subseção um conselho de subseção. E 1.500 advogados domiciliados profissionalmente também pode ser criada nessa subseção uma caixa de assistência dos advogados. Então, para criar uma subseção, basta ter ali 15 advogados profissionalmente estabelecidos, com escritório profissional fixado naquela área, naquela base territorial, certo? Então, ainda que essa informação ela não tenha sido tão necessária assim, se você não lembrasse da primeira informação, que é o limite que não existe para a área territorial, aí você lembraria também em relação à quantidade. Veja que na letra A, lá fala, no finalzinho, cada qual com um número mínimo de 100 advogados. Não é de 100 advogados, é de 15. Na letra B, fala, cada qual com um número mínimo de 15. Perfeito, de 15 advogados. Mas a alternativa torna-se errado com a primeira parte, dizendo que a criação da subseção Z não pode em razão da área territorial. E na letra D, no final fala, independentemente do número de advogados. Não, existe uma quantidade específica que é de 15 advogados, certo? Então, letra C, nossa alternativa. Próxima questão, questão 4. Em determinada subseção da OAB, constatou-se grave violação à disciplina prevista no Estatuto, no que diz respeito ao exercício de suas atribuições de representar a OAB perante os poderes constituídos e de fazer valer as prerrogativas do advogado. Considerando a situação hipotética narrada, assinale a afirmativa correta. Letra A. Compete ao Conselho Federal da OAB intervir na aludida subseção mediante voto de 2/3 de seus membros. Letra B. Compete ao Conselho Federal da OAB intervir na aludida subseção mediante decisão por maioria do órgão especial do Conselho Pleno. Compete ao Conselho Seccional respectivo da OAB intervir na aludida subseção mediante decisão unânime de sua diretoria e compete ao Conselho Seccional respectivo da OAB intervir na aludida subseção mediante o voto de 2/3 de seus membros. Falamos sobre isso, né? Lembra? O Estado Federado, nós temos o Conselho Federal, nós temos as seccionais e temos a subseção. Conselho Federal intervém nas seccionais. Seccional pode intervir nas subseções e na caixa de assistência ao advogado. Então, com essa informação, eu já elimino algumas alternativas. Olha lá. Eu elimino. Cadê que eu me perdi aqui? Cadê a questão 4? Isso. Eu elimino. Compete ao Conselho Federal da OAB. Nós estamos falando de uma violação feita por uma subseção, né? Olha lá, em determinada subseção. Então, não é o Conselho Federal que vai intervir. O Conselho Federal ele intervém na seccional.
Então, letra A eu tiro. Letra B, tiro, compete ao Conselho Federal da OAB, não é federal. Aí temos a letra C, compete ao Conselho Seccional. E aí vamos continuar nas informações. Respectivo da OAB, intervir na aludida subseção mediante decisão unânime de sua diretoria. Aí tem a letra D, compete ao Conselho Seccional, respectivo da OAB, intervir na aludida subseção mediante o voto de 2/3. Então ficou agora a dúvida em relação ao quórum. Eu sei já que é o Conselho Seccional, mas e o quórum? A quantidade de pessoas que vão decidir sobre essa intervenção. Artigo 60, parágrafo 6º. O Conselho Seccional, mediante o voto de 2/3 de seus membros, pode intervir nas subseções, onde constatar grave violação desta lei ou do regimento interno daquele. Então, é um voto de 2/3. Qual é a alternativa que fala do voto de 2/3? A alternativa D. Compete ao Conselho Seccional respectivo da OAB intervir na aludida subseção mediante voto de 2/3 de seus membros. 5. Fabiano é conselheiro eleito de certo Conselho Seccional da OAB. No curso do mandato, Fabiano pratica infração disciplinar e sofre condenação em definitivo à pena de censura. Considerando a situação descrita e o disposto no Estatuto da OAB, o mandato de Fabiano no Conselho Seccional é uma questão interessante que eu fiz questão de colocar, que é uma questão que mistura tanto órgãos da OAB quanto o tema processo disciplinar ou infrações disciplinares. Nós temos o tema das infrações disciplinares e temos o tema de processo. Então, basicamente, vai entrar aí os 3 temas em uma questão só. Vamos às alternativas. Letra A. O mandato de Fabiano no Conselho Seccional será extinto apenas se a sanção disciplinar aplicada for a de exclusão. Letra B. Será extinto apenas se a sanção por infração disciplinar aplicada for de exclusão ou de suspensão. Letra C. Será extinto independentemente da natureza da sanção disciplinar aplicada. E letra D. Será extinto apenas se a sanção aplicada for de suspensão ou se for reincidente em infração disciplinar. Aí a gente vai lembrar que existem algumas sanções específicas para a natureza das infrações. Lá em infrações disciplinares nós vamos estudar isso. Vamos estudar também lá no tema de processo administrativo, processo disciplinar, também um pouco sobre isso, um pouco sobre a reabilitação e etc. Tá? Mas o que a gente precisa lembrar aqui agora é qual tipo de sanção que faz com que o nosso Fabiano perca o seu mandato. Artigo 66 do Estatuto. Vamos para o artigo 66 do Estatuto. Extingue-se o mandato automaticamente antes de seu término, quando... E aí a gente vai para o inciso 2. O titular sofrer condenação disciplinar. Condenação disciplinar. Ou seja, qualquer condenação disciplinar. Suspensão, censura, exclusão, qualquer infração disciplinar fará com que o nosso Fabiano perca o seu mandato. Então, sobra aqui, ó. Letra A, será extinto apenas se for de exclusão? Não. Letra B, será extinto se for de exclusão ou de suspensão? Não, porque tem uma outra, que é a de censura. C, será extinto independentemente da natureza da sanção disciplinar aplicada. É o nosso gabarito, letra C. E letra D, será extinto apenas se a sanção aplicada for de suspensão ou for reincidente. Não, é a letra C, o nosso gabarito. Questão 6. As subseções X e Y da OAB, ambas criadas pelo Conselho Seccional Z, reivindicam a competência para desempenhar certa atribuição. Não obstante, o Conselho Seccional Z defende que tal atribuição é de sua competência. Caso instaurado um conflito de competência envolvendo as subseções X e Y e outro envolvendo a subseção Z e o Conselho Seccional subseção X e o Conselho Seccional Z, assinale a opção que relaciona, respectivamente, os órgãos competentes para decidir os conflitos. Letra A.
O conflito de competência entre as subseções deve ser decidido pelo Conselho Seccional Z, cabendo recurso ao Conselho Federal da OAB. Do mesmo modo, o conflito entre a subseção X e o Conselho Seccional Z será decidido pelo Conselho Seccional Z, cabendo recurso ao Conselho Federal da OAB. Letra B. O conflito de competência entre as subseções deve ser decidido pelo Conselho Seccional Z, cabendo recurso ao Conselho Federal da OAB. Já o conflito entre a subseção X e o Conselho Seccional Z será decidido em única instância pelo Conselho Federal da OAB. C. Ambos os conflitos de competência serão decididos em única instância pelo Conselho Federal da OAB. E D. O conflito de competência entre as subseções deve ser decidido em única instância pelo Conselho Seccional Z. O conflito entre a subseção X e o Conselho Seccional Z será definido em única instância pelo Conselho Federal da OAB. Então, pessoal, por um tipo de questão confusa, subseção X, W, Z, a gente tem que fazer um esquemazinho. Então, nós temos, veja bem, nós temos o Conselho Seccional Z. Conselho Seccional. E esse Conselho Seccional Z tem abaixo de si a subseção X e Y. E aí está havendo um conflito de competência. Primeiro, entre as subseções, está havendo um conflito de competência entre a subseção X e Y, e também está havendo um conflito de competência entre a subseção X e o próprio Conselho Seccional Z. Então está tendo aí conflito de competências. E a pergunta é como que se resolve este conflito de competência, pessoal. E o conflito de competência entre as subseções, ela deve ser, entre as subseções é tranquilo, que a gente vai lembrar a questão da hierarquia, né? Ela vai ser decidido pelo Conselho Seccional Z. E cabe recurso ao Conselho Federal da OAB. Perfeito. Porque a partir do momento em que o Conselho Federal a partir do momento em que a seccional toma uma decisão, essa decisão, a federal, ela já pode intervir, porque houve, então, a participação da seccional. O que não pode acontecer é a seccional ser retirada e ter uma comunicação subseção e Conselho Federal, o que não pode haver. A seccional tem que estar no meio aí, certo? E aí, pessoal, a gente vai buscar essa resposta no regulamento geral da OAB. Eu falei para vocês que cai o estatuto, código de ética e regulamento geral. Então, tem algumas questões que a gente vai ter que buscar lá no regulamento geral e é o artigo 119. Resumindo esse artigo 119, pessoal, olha o esqueminha que eu vou colocar aí na tela. Perceba que os conflitos de competência, eles são resolvidos da seguinte forma. Subseção entre subseções é a seccional, cabendo recurso ao Conselho Federal. Entre subseção e seccional é o federal? Não, olha, também é seccional, cabendo recurso ao Conselho Federal. Então, com base nesta informação, a gente já consegue matar a nossa questão 6, que eu já sei que os conflitos de competência nas duas situações serão resolvidos pela seccional. Então, vamos ler de novo a letra A. O conflito de competência entre as subseções deve ser decidido pelo Conselho Seccional. Perfeito. E cabe recurso ao Conselho Federal. Perfeito. Continuação. Do mesmo modo, o conflito entre a subseção X e o Conselho Seccional Z será decidido por quem? Pelo Conselho Seccional. Perfeito. Cabendo recurso ao Conselho Federal da OAB, nosso gabarito letra A. Olha a letra B. O conflito de competência entre as subseções deve ser decidido pelo Conselho Seccional, está correto. Cabendo recurso ao Conselho Federal, correto. Agora vai errar aqui, ó. O conflito entre a subseção e o Conselho Seccional será decidido em única instância pelo Conselho Federal? Não. Ele vai ser decidido primeiro pelo Conselho Seccional, cabendo recurso ao Federal. C. Ambos os conflitos serão decididos em única instância pelo Conselho Federal? Não. Letra D. O conflito de competência entre as subseções deve ser decidido em única instância pelo Conselho Seccional. Vai ser pelo Conselho Seccional, mas não em única instância. A gente sabe que o Conselho Federal ele pode, em um recurso, também decidir. Certinho, pessoal? Questão 6, portanto. Questão 7.
Compete ao Conselho Seccional ajuizar após deliberação. Letra A. Ação direta de inconstitucionalidade em face de leis ou atos normativos federais. B. Queixa-crime contra quem tenha ofendido os advogados inscritos na respectiva seccional. C. Mandado de segurança individual em favor dos advogados inscritos na respectiva seccional, independentemente de vinculação com o exercício da profissão. E letra D. Mandado de segurança coletivo em face de seus inscritos, independentemente de autorização pessoal dos interessados. Pessoal, muito cuidado com essa questão, porque ela fala compete ao Conselho Seccional, não ao Conselho Federal. Então, ela vai colocar ali competências do Conselho Federal, então vamos tomar cuidado, certo? Olha lá, a letra A ela vai ser incorreta, porque ação direta de inconstitucionalidade em face de leis ou atos normativos federais é uma competência do Conselho Federal, tá certo, pessoal? É a disciplina do artigo 54, o inciso 14, ajuizar a ação direta de inconstitucionalidade de normas legais e atos normativos. Depois vem letra B, queixa-crime contra quem tenha ofendido os advogados inscritos na respectiva seccional. Não é competência do Conselho, isso não é uma competência do Conselho Seccional. A letra C também está incorreta, mandado de segurança individual também vai estar incorreta. Letra D, mandado de segurança coletiva em defesa, mandado de segurança coletivo em defesa de seus inscritos, independentemente de autorização pessoal dos interessados. O que pode confundir está no final, quando fala independente de autorização. Calma aí, como assim independente de autorização? Não, realmente é competência do Conselho Seccional, após tem que ter a deliberação do Conselho, né? Competência de mandado de segurança coletivo em defesa dos seus inscritos, independentemente, sim, de autorização pessoal destes advogados, certo? Por fim, pessoal, questão 8. Maria da Silva, advogada, apresenta requerimento ao presidente da seccional da OAB, tendo o seu pleito sido indeferido. Então, o presidente ele indefere o pedido de uma advogada. Nos termos do Estatuto da Advocacia, cabe recurso ao... E a gente vai lembrar de alguns artigos. Vou trazer para vocês os artigos 76, os artigos 58, lá no inciso 3 também, certo? Letra A. Ela vai ter recurso ao Conselho Seccional da OAB, ao Conselho Federal da OAB, letra B. Letra C, ao presidente do Conselho Federal da OAB, ou letra D, o presidente do Tribunal de Ética da OAB. E o artigo 76, pessoal, vai dizer o seguinte: cabe recurso ao Conselho Seccional de todas as decisões proferidas por seu presidente, pelo Tribunal de Ética e Disciplina, ou pela diretoria da subseção ou da Caixa de Assistência dos Advogados. Então, cabe recurso ao Conselho Seccional às decisões proferidas pelo presidente. Mas nós também temos um outro artigo, é o artigo 58 do Estatuto. Na tela, o artigo 58. Inciso 3. Julgar em grau de recurso as questões decididas por seu presidente. Então, o Conselho Seccional tem competência de julgar em grau de recurso as decisões proferidas pelo presidente. Então, olha lá, letra A, Conselho Seccional? Perfeito, Conselho Seccional da OAB é o nosso gabarito, letra A. Letra B não é o Conselho Federal, letra C não é o presidente do Conselho, letra D não é o presidente do Tribunal, é o Conselho Seccional da OAB. Perceba, pessoal, são questões, nós vimos aí 2 ou 3 questões que nós não chegamos a abordar tanto o tema na aula, mas abordamos aqui agora nas questões, e as outras questões nós realmente conseguimos abordar na aula e o suficiente para respondê-las. Aconselho a buscar mais questões, responder questões, pessoal, de uma forma muito eficaz, novamente, repito, é uma forma muito eficaz de estudar e memorizar os assuntos, certo? Quero agradecer a atenção de vocês. Vou pedir, por favor, não esqueça de se inscrever no canal, assine o sininho, curta a nossa aula. Isso vai ajudar bastante o canal a crescer. Conto com a ajuda de vocês e até a próxima aula.